Bom, gente, vamos começar aqui então. Tá uma barulheira aqui em casa, criançada, tá? Vou tentar explicar para vocês um pouco sobre álgebra. Então, o que que é álgebra? A álgebra é um ramo da matemática, tá? Em que a gente usa letras, números, né? Operações, tá certo? E geralmente elas são usadas para representar fórmulas ou equações matemáticas. Então, por exemplo, uma fórmula bem conhecida, né, uma expressão algébrica bem conhecida é a do índice de massa corporal, né, que é calculado pela massa da pessoa, ou seja, pelo peso da pessoa, dividido pela altura da pessoa. Então, isso aqui é uma expressão algébrica, certo? Onde o que que é o M, o que que é o A? Depende, né? A gente chama de variáveis, certo? Porque varia de pessoa para pessoa, né? Se eu for calcular mesmo, por exemplo, o meu IMC hoje, vai ser diferente do meu IMC do ano que vem, ou de 10 anos atrás, ou daqui a 10 anos, porque a altura talvez não mude, mas a massa, né, pode mudar. É o peso, né, da pessoa. Então, é um exemplo, tá, de expressão algébrica, né, onde o que, que é o M? O M não tem um valor definido. Para cada pessoa ele vai ter um valor. E a altura a mesma coisa, né? Para cada pessoa vai ter um valor. Então, exemplos de expressões algébricas. X mais 2, y ao cubo, a ao quadrado mais 5, 2x sobre 5 mais 3 meios, raiz quadrada de m vezes n, b ao quadrado menos 4ac. Então, tudo isso aqui são exemplos de expressões algébricas. Aí a gente começou o assunto, né? Eu pedi assim para os alunos colocarem o dobro de um número, né? Aí, por exemplo, se eu não consigo chegar nesse dobro de um número, né? Que número é esse? Se eu pedisse o dobro de 5, né? A resposta seria 10. O dobro de 8, a resposta é 16. O dobro de 15 é 30. E o dobro de x? Né? Então, aí a gente tem que começar a pensar, o que, que a gente faz, que cálculo a gente faz para a gente chegar no dobro de um número? A gente geralmente multiplica esse número por 2. Se eu quero saber o dobro de 5, né, então o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer 5 vezes 2. Se eu quero saber o dobro de 8, eu vou fazer 8 vezes 2. Se eu quero saber o dobro de 15, eu faço 15 vezes 2. Sempre vezes 2. Ó. Então, se eu quero saber o dobro de x, eu vou fazer a mesma coisa. Né? O dobro de 5, 5 vezes 2. O dobro de 8, 8 vezes 2. O dobro de 15, 15 vezes 2. O dobro de x, x vezes 2. Só que na matemática, a gente costuma colocar o número antes da letra, da variável. Né? Então, x vezes 2, a gente coloca na forma 2x, certo? Que é 2 vezes x. Então, quando tem um número junto da letra, o número ele está multiplicando pela letra, certo? Então, 2x é 2 vezes o x. Tá? Uma outra maneira que eu poderia obter o dobro, né, seria somando o número mais ele mesmo. Então, por exemplo, o dobro de 5, eu poderia fazer 5 mais 5, né, que eu obtenho 10. O dobro de 8, 8 mais 8, que é 16. O dobro de 15, 15 mais 15, que é 30. E o dobro de x? X mais x. Quantos x eu tenho aqui? Eu tenho 1x aqui e 1x aqui. Então, 1x mais 1x, 2x. Certo? Vamos para o triplo agora. O triplo é vezes 3, né? Então, por exemplo, o triplo de 2 é 6, o triplo de 5 é 15, o triplo de 10 é 30 e o triplo de y? Né? Que conta que você faz para chegar no triplo de um número? Você multiplica ele por 3. Se eu quero saber o dobro, o triplo de 2, né, eu vou fazer 2 vezes 3. Aí eu obtenho 6. Se eu quero saber o triplo de 5, eu faço 3 vezes 5. Se eu quero saber o triplo de 10, 3 vezes 10. Se eu quero saber o triplo de y, 3 vezes y. Certo? E quanto que é 3 vezes y? É 3y mesmo. Tá? Eu posso deixar esse pontinho, né, o sinal que indica a multiplicação, ou posso deixar também simplesmente o 3y. Tá? Quando eu deixo 3y assim, aqui já está subentendido que ele está multiplicando. Certo? Então, quando tem um número junto de uma letra, de uma variável, né, eles estão multiplicando. Então, 3y é a mesma coisa que y mais y mais y, né, que seria outra forma de obter o triplo de um número. Seria somar ele mais ele mais ele mesmo. Né? Por exemplo, o triplo de 2, eu posso fazer 2 mais 2 mais 2. O triplo de 5, eu posso fazer 5 mais 5 mais 5. O triplo de 10, 10 mais 10 mais 10.
né? E aí eu obteria aqui 6, 15, 30. E o triplo de y mais y mais y, que dá 3y, certo? E assim a gente faria com o quádruplo, o quíntuplo, o sextuplo, certo? Aí se eu peço o dobro de um número, o triplo de um número e não informo qual número é esse, você escolhe uma letra, né, para representar esse número. Por exemplo, se eu falo simplesmente o quíntuplo, eu peço para você expresse por meio de uma expressão algébrica o quíntuplo de um número. Mas eu não falei que número é esse. Se eu pedisse o quíntuplo de 2, seria o 10, né? 2 vezes 5. Se eu pedisse o quíntuplo de 4, seria 20. Né? 5 vezes 4. Agora, como eu não especifiquei que número é esse, então o quíntuplo de um número, eu coloco a variável que eu quiser, coloco a letra que eu quiser. Então, o quíntuplo de um número, eu posso colocar 5x, por exemplo, né? Que é o que a gente mais usa. Mas eu posso colocar qualquer outra letra. Por exemplo, o quadrado de um número. Se eu falasse o quadrado de 3, né? Eu escreveria 3 ao quadrado. Se eu quisesse o quadrado de 5, 5 ao quadrado, certo? E daí eu calcularia o resultado, né? O quadrado de 3, 3 ao quadrado, né? Que é 3 vezes 3 dá 9. O quadrado de 5, 5 vezes 5, 25. Mas como eu não especifiquei que número é esse, então eu coloco uma variável qualquer, tá? Então, por exemplo, o quadrado de um número, eu vou chamar esse número de m. Então, o quadrado desse número vai ser m ao quadrado. Aí, se eu falar, né? Por exemplo, eu falo para você, olha, esse número, m, ele vale 4, certo? Se eu falar que o m é 4, o que você faz? Você coloca o 4 no lugar do m. Então, 4 no lugar do m ficaria 4 ao quadrado. Então, se o m fosse 4, o quadrado dele é 16, né? Se o m for 3, né, então seria 3 ao quadrado. Para qualquer número que eu coloque no lugar do m, essa expressão me dará, né, o quadrado do número que eu quero. Aí, por exemplo, aqui o produto entre dois números. O produto é a multiplicação entre dois números. Como eu não especifiquei quais são esses números, né, eu posso colocar duas variáveis quaisquer. Então, por exemplo, o produto entre dois números. Posso colocar A vezes B. Ou simplesmente AB. A diferença entre o quadrado de um número e o seu quádruplo. Então, acento aqui no A, né? Então, a diferença, quando eu falo diferença, eu estou me referindo à subtração, né? Se eu falo assim, ó, qual a diferença de idade entre o Joãozinho e a Mariazinha? Eu faço a idade do mais velho, né? Menos a idade do mais novo, certo? Aí eu vou obter a diferença de idade entre eles. Então, quando eu estou falando entre diferença, né, entre duas coisas, eu estou me referindo na matemática à subtração. Tá? Então, a diferença entre o quadrado de um número e o seu quádruplo. Como eu não especifiquei que número é esse, né? Então, eu vou chamar esse número de y, tá? Então, a diferença entre o quê? Entre o quadrado de um número, né? Que vai ser o y ao quadrado. Então, a diferença entre y ao quadrado e o seu quádruplo. Então, é o quádruplo desse mesmo número que eu chamei de y. Então, o quádruplo de y vai ser 4 vezes esse número, certo? Então, a expressão algébrica que define a diferença entre o quadrado de um número e o seu quádruplo, né, se eu não especifiquei qual é esse número, eu posso escrever y ao quadrado menos 4y, tá certo? Aqui, por exemplo, ó, um exemplo que tem na lista. Então, vamos supor, uma caneta custa x reais e uma lapiseira custa y reais. Qual a expressão algébrica que eu posso escrever para representar quanto custa 8 canetas e 4 lapiseiras? Aí, vamos supor, nossa, tá difícil, eu não tô conseguindo raciocinar, eu não tô conseguindo entender nada disso aqui. O que eu faço? Coloca um exemplo, coloca um número qualquer aqui. Por exemplo, eu vou colocar aqui x, né, que o preço da caneta é 2 reais. E eu vou colocar que a lapiseira custa 3 reais. Entendeu? Então, quanto custaria 8 canetas e 4 lapiseiras? Quanto custariam as 8 canetas se cada uma fosse 2 reais? Seria 8 vezes 2, não é? Daria 16 reais. E se cada lapiseira custasse 3 reais? Como eu quero saber 4 lapiseiras, eu faria 4 vezes 3, que dá 12.
certo? Então seria 16 mais 12, né? 28, certo? Agora, vamos supor que a caneta custe R$ 5. É só exemplo, tá? Não precisa ser dentro da realidade, não. E vou colocar um exemplo aqui para lapiseira, vamos colocar R$ 4, só para mudar os números. Se cada caneta custasse R$ 5, e eu quero saber o preço de 8 canetas, né? Então não seria 8 vezes 5? Eu gastaria R$ 40? Seria isso, né? E vamos supor que cada lapiseira custasse R$ 4. Eu quero saber o preço de 4 lapiseiras. Se cada lapiseira custa 4, então eu gastaria 4 vezes 4, R$ 16. No total eu gastaria 40 mais 16, que daria R$ 56. Tá? Mas a caneta, ela não custa R$ 2 e a lapiseira não custa 3. A caneta, ela não custa 5 e a lapiseira não custa 4. Eu não sei esses valores. Tá? Esses valores eu coloquei aqui para eu ter uma ideia do que eu iria fazer. A caneta, na verdade, ela custa X reais. Quando a caneta custava R$ 2, quando eu coloquei um exemplo que ela custava R$ 2, então eu coloquei 8 vezes 2, né? O preço de 8 canetas, certo? Coloquei 8 vezes 2. Quando eu supus que ela custasse R$ 5, eu fiz 8 vezes 5, né? Então, vamos pensar o seguinte, ó. Se ela custasse R$ 2, o preço dela seria 8 vezes 2, né? O preço das 8 canetas. Seria 8 vezes 2. Se ela custasse R$ 5, seria 8 vezes 5. Mas como ela custa X reais, então o preço dela vai ser 8 vezes X. Entendeu? Se ela custasse R$ 2, 8 vezes 2. Se ela custasse R$ 5, 8 vezes 5. Se ela custasse, como ela custa X reais, 8 vezes X. Tá? E 8 vezes X não dá para fazer essa conta. É isso mesmo, 8X. Acabou, achei o valor de 8 canetas, né? Cada uma a X reais. Agora vamos ver as lapiseiras. Primeiro eu supus, né, que a lapiseira custasse R$ 3. Eu queria saber o preço de 4 lapiseiras. Tá? Então, se cada lapiseira custasse R$ 3, eu gastaria 4 vezes 3. Depois eu supus que a lapiseira custasse R$ 4. Então, se cada lapiseira custasse R$ 4, eu gastaria 4 vezes 4. Né? Então, olha aqui. R$ 3, 4 vezes 3. R$ 4, 4 vezes 4. Y reais, 4 vezes Y. Certo? E aí, qual vai ser o gasto total que eu vou ter com canetas e com lapiseiras? Né? Se fosse esses valores, eu somei, ó, 16 mais 12, 28. Aqui eu também somei, 40 mais 16, gastaria 56. Aqui eu também vou somar 8x mais 4y. Só que eu não posso somar x com y, porque são variáveis diferentes. Então, qual vai ser a expressão algébrica, né, que define para mim quanto eu vou gastar com 8 canetas e 4 lapiseiras, sendo que cada caneta custa X reais e cada lapiseira custa Y reais. Eu vou gastar 8x mais 4y, certo?